Boa tarde. Oi, boa tarde, Juliana. Só estou preparando aqui, já logo eu já assumo, tá? Não, sem problemas.
Boa tarde, pessoal. Então, dar boas-vindas aos presentes aí que já estão aqui na sala, né? Os avaliadores internos e externos, estudantes, orientadores. Aguardar o pessoal entrar. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, tudo jóia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que vou, meu nome é Evandro, né? Sou professor aqui da UFJ no curso de Geografia e eu vou estar coordenando a sala hoje com vocês. Ah, bacana. Aparece meu nome aí? Eu sou Maria Cristina. Sim, aparece. Ah, então tá. Eu sou da UFG e eu fui convidada para fazer parte da avaliação. Ah, muito bom. São 10 minutos, né, Evandro, para cada trabalho? Isso, o que foi me passado aqui no e-mail, né, é que cada aluno terá 10 minutos de exposição e cada avaliador, no caso, a senhora é avaliadora externa, né, a Liliane é avaliadora interna, né? Aí vocês terão 5 minutos. Agora eu não sei se é 5 minutos cada ou 5 minutos tudo, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, informamos que você terá 10 minutos para a sua apresentação, 5 minutos para cada avaliador. Então, cada uma de vocês terá 5 minutos para fazer a arguição de cada, né? E fala uma coisa para mim, quantos trabalhos são mesmo? Eu vi que são bastantes, né? Bastante, uma lista bastante extensa. Aqui no caso, nós temos. São 10 trabalhos que eu tenho aqui. Tudo do Diego e do André, né? Pois é.
Enfrentando o Diego e do André. Tô tentando arrumar o ar aqui, desculpe que tá um calorão. Oi? Eu tô virando as costas para você, tentando arrumar Ah, o ar, desculpe. sim. É a do Diego e do André, me parece. Tá calor aí, já tá aí? É um pouco. Mas Aí é assim, mais fresco. aqui tá nublado, mas tá abafado, sabe? Aqui também tá abafado. Nossa. E A gente Goiânia não. tá calor? Oi? Goiânia tá calor? Eu não estou em Goiânia hoje, eu estou no interior de São Paulo. Mas eu Ah, tá. acredito que sim. Interior de São Paulo. Se for pro lado da minha região, também sou do interior de São Paulo, né? Se for pro De lado da onde minha você região, é, aí Evandro? Nossa Senhora. Onde você é? De onde você é? Eu sou de Urânia, perto de Jales. Ah, perto pro lado do Mato Grosso, é calor pra caramba. Sim, Vale do Rio Pro Paraná. lado do Mato Grosso do Sul, né? A senhora é de onde? Monte Azul. Conheço, lá de Bebedouro. Uhum. Já trabalhei em Bebedouro já. É mesmo? Aham. Você foi professor em Bebedouro? Sim, na Ah, rede que pública de legal. São Paulo. Ah, que legal. Qual a escola? 2005 e 2006. Trabalhei na área do centro, lá no Abílio. No Abílio Abílio Normal. Manuel. É bonito aquele prédio. Sabe o que eu reparei ali outro dia, Evandro? Você Ah. viu que tem entrada de meninos e meninas separado? Então, eu trabalhei lá já faz 15 anos, né? Nunca mais voltei. Não, não, eu digo assim, né? Imagine que nunca mais deve ter sido assim. Mas como o prédio é antigo, tem escrito lá em cima, assim, entradas diferentes. Eu Eu nunca nunca tinha. reparei. Pois é, eu passo, minha irmã estudou ali, vários amigos estudaram ali, eu passava ali sempre para buscar e tal. Nunca reparei isso. Reparei isso uma vez numa escola em Coimbra e ficou aquilo na minha. Falei, nossa, não podia nem entrar pela mesma entrada e saída. E aí ficou aquilo na minha atenção. E aí um dia eu notei que no Abílio Manuel tinha isso também. Falei, meu Deus. Aquele prédio é muito antigo. Acho que seu nome, acho que ele é do começo do século XX ou do final do século XIX, alguma coisa assim, né? É, mas é uma boa escola, né? É É, muito boa escola. Bebedouro. Bebedouro. Tinha uma Pois colega é. minha que era daí, que dava aula de biologia, chamava Bebedouro? Tereza Cristina. Vulgo Terezão. É, era uma figura, nossa, Nossa, é uma figura muito minha amiga. pessoa muito boa. Doidinho. Tá morando em Bebedouro ainda. Tá lecionando ainda, eu acho. Não Na época que sei. eu tava ali, ela ficou um tempo em Bebedouro, aí a filha dela parece que tinha ido estudar em São Paulo, aí ela tava com problema de saúde, pegou licença, foi para São Paulo também, aí depois eu vim embora, não sei mais o que aconteceu com ela. Às vezes eu converso com ela pela Então, ela, internet. ela ficou um tempo em São Paulo, né? Ficou um tempão em São Paulo. Aí Hum, voltou, mas eu acho que teve problemas. As licenças deram problema, ela teve que retornar, enfim. Eu acho que ela está trabalhando ainda. Talvez ela esteja na biblioteca, ela não esteja mais em sala de aula. Mas... sim. Você estudou onde? Eu estudei até o ensino médio, eu fiz em Jales, aí depois eu fui para Prudente, fiz graduação na Unesp de Prudente, mestrado, Na doutorado lá Unesp, né? em Prudente. Eu tenho, tô perguntando porque eu tenho um contato assim bacana, porque eu coordeno o programa de agrário, eu tenho um contato bacana com o Bernardo Mansano. Com o Bernardo. O Bernardo esse aqui é em São Paulo, né, agora, né? Mas ele o Isso, ele é vínculo tudo de dele é lá. de Prudente. Isso. Você Tá falou que é tudo... de Jales, eu falei, ele deve ter feito em Prudente. Ah. Se bem que algumas pessoas dali fizeram em Rio Claro, né? Foram para Rio Claro, né? Pois é. Rio Claro também é Referência. bacana, né? Acho que Rio Claro tem uma pegada. Bom, não sei, né? Mas mais na. Não sei, mas eu acho que assim,
a impressão que eu tenho, não tenho nenhum fundamento assim para dizer isso, mas é mais para uma outra pegada, né? Sim, são escolas diferentes. Eu acho que o pessoal Rio Claro é mais a geografia alemã, mais quantitativa, mais prudente, já voltada mais para a geografia crítica, mais vamos dizer assim. crítica, mais politizada. É essa a impressão que eu tinha nisso. Isso mesmo. O Ariovaldo foi para aí, então, com você. O Ariovaldo, ele ficou como professor visitante, né? Mas agora ele participa aí de um grupo de estudos e tal. Então, mas ele foi... bacana. Ariovaldo teve conosco também. Teve assim, né? Ele ficou prefeitura Visitando. de Goiânia, né? Ele foi orientador do Bernardo, não foi? Foi. Orientador do Bernardo. Pessoal, Milton podemos Santos. começar? Tá. São Senão vamos ficar 14h03. batendo. O que vocês acham? A gente espera até 14h05? Não, eu acho que a gente não. Desculpe. Melhor começar, né? Podemos começar, por favor. Obrigada. Então, vamos ver aqui. Pessoal, então, sejam todos bem-vindos aí ao 6º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Jataí, né, que é o 6º CONEP, que é agora do ano 2021. Então, neste momento, damos início à apresentação dos relatórios finais do Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação, bem como do Programa de Iniciação Científica das Licenciaturas do ciclo 2020-2021. Então, agradeço a todos pela presença e por prestigiarem o CONEP 2021. Informamos que todas as apresentações serão gravadas para fins de relatoria e postagem na página oficial deste evento. Se algum dos presentes não concordar com a gravação, peço que se manifeste por escrito para o e-mail trpi@ufj.edu.br, que não ligue sua câmera e que não mostre qualquer foto nessa sala que contenha sua imagem. E aí informamos também que em casos de queda de energia, sinal de internet ou quaisquer outros eventos que interrompam as apresentações e gravações, iniciaremos novamente a sala no modo de gravação utilizando o mesmo link. Desculpa. E a realização desse congresso, pessoal, né, não seria possível sem a colaboração das COM, do SET, dos intérpretes de Libras, dos avaliadores, né? No caso aqui, a professora Liliane e a professora Maria Cristina, né? Estão presentes, né? Sejam bem-vindas mais uma vez. Então, a gente agradece a todos e todas presentes, né? Pela lista, né? Eu proponho que a gente comece pela lista que nós recebemos. O que vocês acham? Todos concordam? Então, que no caso aqui, né? Lembrando, pessoal, né? Que todos vão ter, que cada um de vocês cada aluno tem direito a 10 minutos, né? De apresentação e cada membro tem 5 minutos para fazer sua arguição. Então, eu gostaria que vocês respeitassem o tempo, né, para que todos apresentem, né, sem maiores percalços, tá? Então, pela nossa lista, né, então, a primeira estudante é a Ana Paula Oliveira Silva, tá, orientada pelo Diego Augusto Diel, com o título do trabalho Sistematização de Estudos sobre a Colonialidade do Poder no Direito Brasileiro. Ana Paula está aí, né? Sim. Então, Ana Paula, preparada? Podemos começar? Sim, podemos. Eu vou começar a projetar. Valendo já, você já pode. Tá. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá. O meu plano de trabalho é sistematização de estudos sobre a colonialidade do poder no direito brasileiro. Eu vou começar fazendo uma breve introdução. E eu acho importante apontar que o trabalho, ele foi todo proposto através da análise da teoria de Aníbal Quijano sobre a colonialidade do poder no direito brasileiro.
E, segundo Quijano, houve um interesse secular dos colonizadores em transpor as experiências europeias para as colônias de exploração. Isso aconteceu através do paradigma da conquista, e foi através disso que o Aníbal Quijano cunhou o termo da colonialidade do poder, para se referir ao legado deixado pelo colonialismo nos Estados-nações independentes. Segundo essa teoria do Quijano, a colonialidade ela teria se constituído juntamente com o capitalismo moderno e eurocentrado, e estabeleceu um novo padrão de poder que se fundamentou na classificação étnica e racial da população mundial. Essa classificação ela ocorreu por objetivos puramente hierárquicos e inferiorizantes dos dominadores para com os dominados. E segundo Quijano, a América foi o primeiro continente colonizado sobre os moldes desse padrão de poder. A ideia da classificação racial, ela nasceu a partir da diferenciação fenótipa e hierárquica entre os dominadores com os dominados. E a partir disso, se estabeleceu lugares e papéis sociais correspondentes ao padrão de dominação imposto. A partir dessa dinâmica da exploração, os povos dominados eles foram colocados em uma posição natural de inferioridade, bem como seus traços fenótipos e suas contribuições mentais e culturais. O Quijano apresenta também que, durante todo o processo de composição da América, a forma de controle e exploração do trabalho e dos seus produtos foi associada ao capital salário ao mercado mundial. Então, todo o padrão de poder existente foi articulado com a raça e a divisão do trabalho social, fazendo, trazendo o surgimento dessa divisão e diferenciação entre os povos. Então, a partir disso, o pensamento eurocêntrico, ele deu início à narrativa da dominação e exploração dos saberes, dos corpos, da cultura e do trabalho dos indivíduos colonizados. A Europa, enquanto o centro do capitalismo mundial, ela incorporou as regiões e os povos colonizados no sistema mundo de forma inferiorizada. E através da hierarquização dos saberes e do conhecimento, o pensamento eurocêntrico passou a ser considerada a única racionalidade válida. E também, através dessa dinâmica, a humanidade ela foi dividida em subespécies, entre superiores, inferiores, racionais e irracionais, civilizados e primitivos. A partir dessa classificação, então, os povos dominados eles tiveram suas contribuições culturais ignoradas em razão de uma racionalidade universal eurocêntrica, que era considerada essencial para o desenvolvimento do capitalismo. Então, todos os aspectos da vida social, eles passaram a estar sob influência desse padrão de poder. O trabalho, enquanto uma empresa capitalista, contava com a divisão racial do trabalho. O sexo ele foi marcado pela instituição da família burguesa patriarcal. A autoridade estava sobre a representação do Estado-nação e o conhecimento sobre a influência eurocêntrica. E foi a partir disso que a colonialidade, enquanto um instrumento do capitalismo, operou de acordo com as necessidades desse modelo econômico e serviu para manter as experiências do colonialismo. No Brasil, o projeto da colonização ela aconteceu sobre os moldes da colonialidade do poder. Durante todo o período da colonização brasileira, os dominadores eles tentaram incorporar suas experiências ao território brasileiro. E a partir disso, houve a negação da cultura dos povos colonizados, implantou-se uma cultura, um sistema administrativo, político e jurídico que contrapunha as necessidades da população nativa. O que se pretendia, então, que a gente pôde analisar, era transformar o território brasileiro em um verdadeiro empreendimento colonial. E esse discurso da colonização, ele serviu para legitimar a exploração e opressão dos povos indígenas e negros que habitavam o território brasileiro. Então, a gente pode constatar, com o nosso estudo, que a sociedade brasileira ela se constituiu com base nessa distinção racial. E toda a contribuição que advinha dos povos nativos indígenas, em maior medida, e também do negro, era considerada inferior. Em contraste, tudo aquilo que era produção do povo europeu branco foi considerado como superior.
E através desse discurso se implantou um sistema jurídico que operava de acordo com esses povos que eram considerados superiores. Então, foi implantado um sistema jurídico que operava de acordo com o interesse da elite brasileira, dos verdadeiros donos do poder, né? O nosso objetivo com o trabalho é analisar essa dinâmica, né? E mostrar como que o aparelho jurídico brasileiro ele foi constituído e manipulado para distinguir a população nativa através do critério racial e inferiorizar os índios e brancos durante o período colonial. Então, assim, o meu objetivo principal é estruturar o planejamento das atividades da pesquisa voltadas para a avaliação da pertinência da teoria da colonialidade do poder de Aníbal Quijano e aplicar essa teoria no estudo das instituições e institutos jurídicos do Brasil, com ênfase principalmente no período colonial. A metodologia foi proposta a partir de um critério exploratório indutivo, onde buscou-se identificar os institutos e instituições jurídicas brasileiras do período colonial, datado do século XVI ao XIX, sobre a perspectiva da teoria da colonialidade do poder, que eu expliquei anteriormente. Então, basicamente, essa teoria ela determinou a existência de um novo padrão de poder, que é fundamentado no critério étnico-racial, e acabou possibilitando, né, a legitimação e opressão dos corpos, dos saberes, do sexo e da subjetividade. Para a coleta de dados no trabalho, foi definida a metodologia de revisão de literatura em artigos científicos, monografias, livros e materiais disponibilizados na internet. Bom, como resultado, foi possível constatar que houve a imposição de poder de uma cultura alienígena à população do território brasileiro. Durante todo o período da colonização, foi necessário que surgisse, né, um aparato jurídico para lidar com as relações que foram surgindo. E foi implantado um aparato institucional que foi transplantado, né, da Europa para o Brasil e transformou-se numa verdadeira burocracia patrimonial, legitimada pelos donatários, pelos senhores de escravos e os proprietários de terra. Também foi constituída a aliança entre a coroa e as elites agrárias, que proporcionou a construção de um modelo estatal que ia sempre defender os interesses sociais dos proprietários de terra e dos meios de produção. Aqui a gente pode constatar, né, claramente a inferiorização dos povos nativos. O direito nacional, como eu disse, ele foi transplantado da Europa para o Brasil. Então, ele não representou o interesse da coletividade. Ele operou, na verdade, de acordo com a vontade da metrópole e da elite colonial. A sociedade ela acabou se constituindo a partir de valores e crenças transplantadas dos brancos colonizadores, que negou e excluiu... Desculpa te interromper, mas está no último minuto, já terminou seu prazo. Dá uma fechada, por favor, rapidinho. Sim. Tudo bem, então. Então, o aparato jurídico ele foi transplantado para o Brasil. A pesquisa ela ampliou a compreensão da teoria do Aníbal Quijano, e também foi possível constatar, né, o que o Aníbal fala sobre sobre essa divisão racial e étnica e a inferiorização dos povos nativos. Então, o objetivo principal foi alcançado. Isso, eu fecho agora. Ok, muito obrigada, Ana Paula. Então, agora eu abro a palavra para o operador externo. Tem 5 minutos para fazer as considerações. Sou eu, né, Evandro? Isso, professora Maria Cristina. À vontade. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde, professor André, né? Boa tarde a todas, todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês. Adoro estar em Jataí, ainda que online. É um grande prazer estar com vocês. Queria cumprimentar a Ana Paula, queria cumprimentar... Eu acho que nós falamos, ela é orientanda do professor Diego, é isso? Não do André, né? Do professor André. Então, queria cumprimentar a Ana Paula.
Ana Paula, que nível você está de escolaridade? Que ano que você está do curso? Eu tô no quinto período. Vou começar o quinto período, né, agora. Quinto período. Parabéns pelo seu trabalho, eu gostei muito. Eu acho que eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, você disse que na metodologia você fez uma revisão de literatura, eu acho que é bacana, eu acho que é muito próprio, muito adequado para essa sua proposta. Queria saber, assim, você falou assim, muito do Aníbal Quijano, né, da teoria do Quijano, que é o seu objeto de pesquisa realmente, mas não falou, assim, se você fez leitura de comentadores, se você leu só o texto, se você foi à fonte, se você leu só o texto do Quijano, como é que foi esse processo de desenvolvimento desse seu trabalho. E a outra pergunta que eu queria fazer é que fica um pouco se o capitalismo, no pensamento do Quijano, ele se desenvolve nesse processo, ou se havia um capitalismo, né? Porque parece que havia já Europa, no seu entendimento, já havia um capitalismo, as coisas já estavam dadas e o capitalismo somente instrumentalizou isso. Então, se foi uma construção, juntamente com o capitalismo, esse modelo capitalista foi construído nessas bases, ou já havia um capitalismo que já havia esse modelo e foi apropriado aí disso. Bom, sobre a primeira pergunta, eu busquei outras fontes, sim, eu procurei trabalhos que utilizaram a teoria do Quijano para entender melhor, né, a aplicabilidade dela, e a gente também utilizou outros autores, não só ele, para entender essa dinâmica da exploração. O Jacob Gorender foi um autor que a gente utilizou muito durante a pesquisa. A gente utilizou também o Raimundo Faoro, que não aplicava diretamente a teoria do Quijano, mas que tinha bases parecidas. E foi possível entender melhor. E sobre a segunda pergunta, existia já um movimento capitalista na Europa, né? Não um capitalismo constituído em si, mas era um movimento que estava encaminhando para a formação do capitalismo. E a colonialidade do poder, principalmente no Brasil, a exploração aqui no território brasileiro, ela aconteceu junto com esse movimento, né? Então na verdade, foi uma evolução que estava encaminhando para o capitalismo, para a formação do capitalismo. Eu estou muito satisfeita com a sua resposta, obviamente, acho que seu trabalho avançou muito, está muito bacana, foi muito mais no sentido de te dar um ponto de reflexão, porque justamente com Jacob Gorender que você citou, né, porque eles têm nuances diferentes. O que você apresentou é muito bacana, sem dúvida nenhuma. O que eu estou te dizendo aqui é muito a título de contribuição, né? Como é que para o Gorender, por exemplo, o escravismo, né, ajuda ele é um ponto fundamental na construção desse capitalismo. Então, é um pouco isso que eu queria trazer reflexão com você. Estou muito satisfeita, parabéns, muito obrigada. Dê parabéns para o Diego também. Tá bom. Obrigado, professora. Agora, então, a gente passa a palavra para a professora Liliane, que também tem 5 minutos. Tá bom. Obrigada, professor Evandro. Cumprimento aí a professora Maria Cristina, da UFG, professor André, nosso colega de curso que está na sala. Parabenizo o professor Diego pela orientação do trabalho e também, né, principalmente a Ana Paula, nossa discente, pelo desenvolvimento do seu trabalho. Parabéns, Ana Paula, lindamente de se ver e de se ouvir os nossos discentes, né, com trabalhos tão lindos, trabalhos tão belos e tão contributivos, né, que tem aí uma contribuição fundamental para o desenvolvimento das nossas pesquisas aí no curso de Direito. Obrigada, Ana Paula, pelo seu trabalho e por estar aqui ouvindo, né? E como disse a professora, né, Maria Cristina, às vezes algumas observações, né, que são apresentadas apenas a título de contribuição, que possa, de fato, né, aprimorar mais ainda o seu trabalho, né?
Então, eu não tenho assim, nenhuma questão, nenhum questionamento, mas apenas a título de sugestão que você faça, né, futuramente aí, dentro da sua metodologia, que você traga, né, uma exploração melhor, né, a respeito do critério que você trouxe, que é o critério exploratório indutivo, né, como isso de fato foi aplicado e desenvolvido dentro do seu trabalho, tá bom? E também acho que seria, né, poderia ser aí interessante que você traga algumas considerações, né, dessa teoria da colonização do poder, né, que você traga alguma abordagem, né, mais, ou seja, uma aplicação dessa teoria na nossa realidade. Eu acho que isso poderia contribuir muito para o desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? E seriam essas considerações, e parabéns mais uma vez pelo desenvolvimento, tá bom? Muito obrigada, professora. Obrigado, Liliane. Imagina. Então, gostaria de comentar o professor André, que chegou posteriormente, né? Bacana. Pessoal, dando prosseguimento, então agora seria a discente Angélica Ferreira de Freitas. Está aí, Angélica? Não, a Angélica não está, né? Então, podemos prosseguir, depois, se ela chegar, ela fica por último, né? Ok? O próximo, então, Lorena Gomes Arruda, né? Que é docente e orientada pelo Diego, com o título Mapeamento de Estudos sobre as Teorias Descoloniais. Então, terá aí, Lorena, 10 minutos, tá? Lorena está aí? Lorena? Lorena estava. Ela tá, não está Está aparecendo. presente, mas que não está ouvindo, né? Será que está algum problema técnico? Pode ser. Não, ela. não estou te ouvindo, Nossa, Lorena. Eu nem não estou. vendo. Não, também não. Nem vendo, né? Tá, Vamos mas- chamar o próximo, Evandro, até que ela. Pode ser. É, Lorena, nós vamos chamar o próximo, depois você entra, então. Vitória dos Santos Faria, também com o orientador do Diego, né? Análise de institutos e instituições jurídicas de controle dos trabalhos, produtos e recursos do direito brasileiro. Vitória está aí? Olá, Tá, gente. né? Boa tarde. Então, Vitória, você tem 10 minutos. boa tarde, Vitória. Gente, Bem-vinda. obrigada. Queria pedir desculpa porque eu estou com um computador que ele está com problema na web e aí eu não consigo aparecer. Eu só vou colocar o slide, tá bom? Gente, tá dando para vocês verem? Tá aparecendo? Vitória. Sim, tá. Não sei como é que eu aumento ele. Aí, ótimo. Bom, gente, o título do trabalho é Colonialidade do Poder no Direito Brasileiro. Eu vou falar um pouquinho sobre a variável trabalho, seus recursos e produtos. Bom, a proposta nesse trabalho é refletir sobre uma análise histórica e sociológica do direito brasileiro sobre a ótica da teoria da colonialidade do poder, através da abordagem do sociólogo peruano Aníbal Quijano, e na contribuição do referido autor, marcando o início da modernidade e a incorporação da América Latina ao mundo, trouxe a bailar um novo critério de classificação social, que é a raça. Sob tal perspectiva, a raça ou etnia passa a permear todas as relações sociais do capitalismo moderno, criando uma universalização do europeu,
e um subjugo do não europeu, determinando um novo padrão de poder mundial. E aí essa foi uma introduçãozinha, e aí eu vou falar os objetivos, a metodologia e os resultados esperados no trabalho. Bom, o objetivo geral é construir uma visão panorâmica da história do direito brasileiro a partir da teoria da colonialidade do poder, formulada por Anibal Quijano, identificando as principais características dos institutos jurídicos relacionados ao controle do trabalho, do sexo, da subjetividade e autoridade coletiva e seus respectivos produtos e recursos. E o objetivo específico do trabalho apresentado é analisar os institutos e instituições de controle do trabalho e verificar a hipótese da aplicação ou não da colonialidade do poder nesses espaços. E o período compreendido do trabalho até agora foi o Brasil colônia, que compreende o século XVI ao século XIX. Bom, a metodologia, ela foi feita, trata-se de uma pesquisa que adota metodologia indutiva e exploratória para fins de exame das hipóteses históricas e sociológicas, pautando-se em fontes bibliográficas e documentais, visando uma ampla revisão teórica e interdisciplinar. O grupo fez encontros quinzenais, algumas vezes não deu para fazer o encontro, principalmente por conta da Covid-19. Bom, os resultados. Entre as características do padrão de poder capitalista mundial moderno, consta a colonialidade do saber, o poder de dizer a ciência, o conhecimento válido, permaneceram centralizadas e moldadas pelos colonizadores desde o início da modernidade. Apenas muito recentemente começou-se a questionar a lógica de validação do conhecimento, que tem sido profundamente eurocêntrica. No campo histórico, sociológico e político do direito, também se faz necessário uma reanálise com o objetivo de compreender o papel que o direito tem assumido no controle social, na perpetuação da colonialidade e do racismo. No Brasil, perdurou por mais de 3 séculos o sistema escravista colonial, como principal modo de exploração do trabalho. Entretanto, coexistiu outras formas de trabalho, como servil e ameação. Enquanto a exploração de mão de obra escrava era direcionada principalmente ao mercado mundial, outras formas de trabalho, em conjunto com a mão de obra escrava de menor proporção, atendiam à demanda interna. Como demonstra um autor que a gente estudou bastante, que foi o Gurender, ele demonstra que, com o sobretrabalho dos escravos, era extraído a renda monetária, que é aquilo que pode ser comercializado, mas também esses mesmos escravos, eles produziam renda natural, que servia para a manutenção do seu próprio trabalho e sua sobrevivência, tendo a renda monetária nesse sistema como forma principal de expropriação do trabalho no sistema colonial. Ou seja, os escravos, eles produziam cana, café, extraíam ouro e pedras preciosas, trabalhavam na criação de gado para serem vendidos no mercado mundial, mas também produziam alimentos para a subsistência, vestimentas, entre outros. O modo de produção escravista e sua forma de exploração do trabalho, principalmente na vantagem, o objetivo é o mercado externo, mas vai faltar que a forma de exploração do trabalho foi difundida por todo o território de forma diversa e complementar à principal, seja na forma da pecuária, na mineração, na própria escravidão urbana ou na escravidão indígena, todas elas derivadas da relação escravista e escravo, onde o trabalhador escravo era utilizado e expropriado das mais diversas formas, comprado, vendido, trocado, alugado, era considerado como dinheiro, e também desenvolvia as mais variadas funções.
Vou falar agora um pouquinho só para... porque não tem como adentrar exatamente tudo, né? Mas vou falar pinceladas sobre a escravidão na pecuária. Que predominava o trato com bovinos, mas existiam trabalhadores nas mais variadas funções. O trato com equinos, na produção de leite, escravos administradores das fazendas, que, por conta que existiam inúmeros escravistas abstencionistas, existiam escravos vigilantes e estavam em todas as funções que as fazendas necessitavam. Outro tipo de escravidão foi a escravidão na mineração, que a busca por metais preciosos modificou drasticamente a vida na colônia, tendo um fluxo migratório jamais presenciado antes. O ouro de aluguel era uma forma de esperança por inúmeras pessoas que não possuíam tantos bens. Como também a força de trabalho em grande volume é essencial para os grandes proprietários, o que gerou um grande inchaço populacional, com inúmeras consequências e efeitos. Apesar da alta procura, tanto pelas camadas empobrecidas como pelos escravistas, e assim os senhores de engenhos começaram a levar escravos para essa nova exploração, pois ela necessitava de uma alta concentração de mão de obra. Focalizando um pouco no trabalhador escravo, a mineração demonstrou sua essencial importância em todos os trabalhos que ela necessitava, tanto no trabalho de extração dos metais preciosos, como no de carga. A mineração, pela sua forma violenta e extremada para obter os bens que os escravistas determinavam, como ter que trabalhar submersos na água em lugares que facilmente poderiam ser soterrados, fez com que os escravos negros e indígenas se organizassem em prol de fugas, formação de quilombos e assassinato de senhores escravistas de forma mais intensificada. Como também foi intensificado por todo o século XVIII, por parte do Estado, formas de controlar essas organizações através de punições cada vez mais severas. Existiam as chamadas expedições de aniquilamento de quilombos, que eu até lembro, né, de uma parte do livro que tinha um famoso chefe de expedição chamado Bartolomeu Bueno do Prado, que em 1759 ele regressou com quase 4.000 pares de orelhas de negros. Vitória, desculpa te interromper, mas tenta fechar agora que teu tempo se esgotou. Dá um fechamento aí, fazendo um favor. Obrigado. Tá bom, eu vou correr. Bom, falando um pouco sobre a escravidão urbana, só para fechar, uma categoria que foi importante foi os negros de ganho, que eles poderiam andar pelas cidades e dormir fora, mas tinha uma quantia estipulada previamente entre ele e os senhores que eles deveriam trazer. Uma outra forma cruel de trabalho escravo foi o que o direito, inclusive, legitimava, foram as chamadas de renda de mendicância e as rendas de prostituição. Ambas eram consideradas formas comuns de expropriação do trabalho dos escravos. Era comum a prática de escravistas de comprar escravos idosos para obrigar a mendicância nas cidades, e como também obrigar mulheres escravas, muitas vezes crianças, a se prostituir para aquisição de dinheiro pelos escravistas. Bom, as considerações finais que, sem querer esgotar todas as formas existentes de trabalho no sistema escravista colonial, eu fiz um breve apontamento para mostrar que, através da compra de um título jurídico por parte dos escravistas, o direito organizou, legitimou e concedeu o direito para que se utilizassem do corpo dos escravos das mais variadas formas de violência em busca de acúmulo de capital. E, efetivamente, o direito e o Estado foram decisivos para a manutenção dessas formas de controle do trabalho. Obrigada, gente. Desculpa exceder o tempo. Ok, Vitória, obrigado. Então, agora, nossa trabalhadora externa, então, tem 5 minutos a partir de agora para fazer suas considerações. Muito obrigada. Eu queria pedir desculpas para a professora Lidiane, né?
que eu acabei por não cumprimentá-la no primeiro momento. Eu fiquei, ai, Liliane, desculpe, eu fiquei feliz com a chegada do André, que eu não estava esperando. E aqui eu estou devendo, agora que eu lembrei que eu estou devendo um contato, e acabei fazendo essa grosseria com você, me perdoe. Mas eu queria te cumprimentar, dizer que é uma alegria estar aqui com você. Então, eu gostei muito, muito do seu trabalho, Vitória. Eu acho que o Gorender é um autor que eu gosto também. Eu acho que ele tem respostas muito interessantes. Mas um aspecto que eu queria... duas questões que eu acho que são fundamentais para a gente entender, e que até eu mesmo, uma época, me peguei. Falei, como que eu não pensei isso? Que você disse, o direito legitimou o direito, mas sob que argumento o direito legitimou a escravização do negro, né? Quais os argumentos? Por que a igreja aceitou isso? Por que todas as esferas de direito... Eu imagino, eu não estou esperando que você tenha a resposta pronta para me dar agora, mas é uma proposta de reflexão que eu te faço. E uma outra questão que eu queria colocar para você é que o Gorender, ele é a questão, o que é determinante nessa formação ou na participação do negro na formação desse modelo capitalista, né? Parece que a resistência do negro, e ele diz, olha, mesmo negro, não existia negro acomodado, e ele não abriu mão da própria subjetividade dele, né? O que fez o fim da escravidão foi ele permanecer gente para ele mesmo, né? De alguma forma, eu traduzi assim. E a resistência, né? Mesmo aqueles que faziam acordos, eles estavam em resistência. Então, essas duas reflexões que eu queria trazer para você. Queria também saber o que você leu, né? Além do Gorender, para entender essa questão. Obrigada. Obrigado, professora Maria Cristina. Agora, então, a gente abre para a professora Liliane. Também tem 5 minutos para suas considerações. Tá bom. Obrigada, professor Evandro. Imagina, professora Maria Cristina, é um prazer estar aqui com você também, tá? Não se preocupe. Hoje o tempo é tão corrido, né? A gente acaba aqui também fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos próximos, estamos distantes, enfim, né? Tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? É um prazer tê-la aqui conosco na UFJ, no nosso evento aqui do CONEP. Vitória, parabéns, Vitória, pelo desenvolvimento do seu trabalho. Vitória é uma menina linda, uma menina muito estudiosa. Quero parabenizar aí pelo desenvolvimento da pesquisa, juntamente com seu orientador. E é um prazer, né, também ouvir a Vitória e a apresentação do seu trabalho, né? Também apenas a título de sugestão, né? Às vezes eu me apego muito com as questões assim metodológicas do trabalho, né? O caminho que a gente passa, né? Que a gente percorre para poder encontrar, né? Ou às vezes não encontrar, né? Ou corroborar ou refutar hipóteses. Então, às vezes eu me apego muito a essas questões, né? E sempre aos meus alunos, aos meus discentes, aos meus orientados, sempre faço essa recomendação de deixar, né, esses aspectos, esses procedimentos metodológicos bem claros. Nem sempre, né, o leitor que lê o nosso trabalho, seja, né, que seja da área do direito, que seja de outra área, ele poderá compreender, né, o desenvolvimento, quais os recursos que foram utilizados para que pudéssemos, né, corroborar ou refutar as hipóteses inicialmente levantadas do nosso trabalho, né? Então, apenas a título de recomendação, eu acredito que possa, né, enquadrar aí, né, bem dentro do seu trabalho, né, você apresentar o método histórico. Eu acho que isso ficaria bem, né, bem legal aí dentro da parte da metodologia do trabalho, né? E também aí eu compartilho, né, a mesma proposta, né?
da professora Maria Cristina a respeito dessa questão de como, né, que o direito, né, quais os recursos utilizados também para poder legitimar, né, essa questão da gente, eu não falo essa palavra não, colonialidade do poder, né? Bem, enfim, também eu acho que isso aí, né, é uma questão que requer, né, bastante estudos. Eu também gostaria de verificar com a Vitória. Além disso aqui que você apresentou, Vitória, para a gente aqui, eu queria, se você sabe, né, qual que é o projeto, né, o projeto do professor Diego, porque eu tenho certeza que o seu trabalho, né, ele faz parte de um plano de trabalho, e para que nós possamos aí, compreender melhor, se você sabe, né, qual que é o projeto, né, de pesquisa que foi cadastrado, acredito que isso ficará mais claro para a gente aqui que está participando das apresentações, né? Mas seria isso, obrigada, parabéns mais uma vez, Vitória, aí, pelo trabalho. Esses meninos são muito estudiosos, né, professora Maria Cristina? Ai, uma graça, né? Tô apaixonada. Obrigado, Liliane, mais uma vez, né? Então, Lorena, você está pronta, né? Você que seria anterior. Oi, gente. Boa tarde. Eu queria primeiramente pedir desculpas pelo problema que eu tive. E eu também faço parte do grupo de trabalho das meninas, com o Diego. E eu fiz um mapeamento sobre as estruturas decoloniais. Nossa, esqueci de apresentar, peraí. Pode ter 10 minutos, Lorena. Um mapeamento de estudos sobre as teorias decoloniais e a análise dos institutos do Brasil colonial sobre a ótica colonial. O trabalho em si, ele evidencia sobre a expansão das políticas identitárias nas últimas décadas, só que a minha pesquisa ela vai questionar a implantação dessas políticas e se elas são realmente efetivas para a análise do Brasil como um todo, principalmente quando a gente considera as bases do Brasil, que é o Brasil colonial. Como a gente sabe, o descobrimento da América Latina ele mudou para sempre os rumos da humanidade. E a categoria da modernidade ela só surgiu porque existe uma dialética que considera todas as outras coisas anteriores ao momento da modernidade, ou mesmo que não sejam anteriores, que sejam coexistentes, mas que não sigam os parâmetros da modernidade, como se fossem inferiores. E a partir daí surge a tese, o conceito de raça e a ideia de classificação social, que é o que fundamenta todas as estruturas panópticas de disciplina e controle. Então, o processo de colonização das Américas está atrelado ao sistema de economia mundo capitalista. E o capitalismo e sua dependência não existiriam hoje se não fossem relações de dominação que existiam entre os colonizadores e os colonizados. O objetivo da pesquisa é investigar as diferentes vertentes das teorias decoloniais, com o objetivo de refletir sobre a possibilidade da construção de uma teoria decolonial do direito. Existem duas estruturas essencialmente decoloniais, duas teorias essencialmente decoloniais, que é a estrutura abarcada pelo Quijano e pelo Dussel, que fala que, apesar de a gente entender que a modernidade ela foi construída engolindo a identidade da América Latina, um projeto de reconstrução seria possível. É possível aproveitar algumas coisas da modernidade. Já o Miolo, a Catherine e o Walsh, eles vão colocar que não há como aproveitar a modernidade. É necessário construir toda uma teoria do zero. O meu trabalho usou essencialmente um miolo para falar, para analisar o Brasil colonial exposto através do Goring. Então, o miolo ele propõe a identidade na política,
que supera políticas de identidade, que se pautam nos interesses de determinados grupos sociais. O que isso significa essencialmente? Que enquanto a decolonialidade de Dussel e do Quijano, eles vão focar nessas pautas identitárias, como, por exemplo, não identitárias, assim, mas como uma forma de corrigir a modernidade, como, por exemplo, política de cotas, reforma agrária, o Miolo ele vai colocar que a gente tem que aprender a desaprender. Nós precisamos construir novas teorias que supram essa ideia. Isso não quer dizer abandonar toda a ideia de conhecimento posta até hoje, mas sim substituir essa geopolítica pela geopolítica das pessoas que foram racializadas. Essas pessoas que sempre tiveram a sua humanidade negada. Aprender a desaprender e reaprender a cada passo. Porque nós somos programados pela razão colonial. Então, qualquer tipo de política que a gente se propõe a fazer vai ser com a ótica colonizadora. E um exemplo dessa superação que o Miolo coloca é do Estado Plurinacional Boliviano, que ele se torna um dos exemplos e a grande consequência da identidade em política. E quando eu falo disso tudo, é complicado entender porque não é apresentado um conceito, uma definição do que é o pensamento decolonial. Só que a gente precisa refletir que a própria presunção da existência da categoria do que é o decolonialismo é uma obediência epistêmica ao conhecimento proposto pela ocidentalidade. Então, o decolonialismo ele não se põe como identidade disciplinar, mas sim como identificação geo e do Estado. E aí, ele também coloca um padrão para a América Latina, em que toda a América Latina e no Caribe tem pontos em comum, que, primeiro, se inicia uma organização externa para lutar contra as infiltrações coloniais, e aí há um confronto, e desse confronto surgem corporações transnacionais que se apropriam dos recursos da América Latina e do Caribe. E aí, conforme os oprimidos reagem, essa razão colonial, ela se apropria das formas de reação, transformando ela em próprias razões coloniais para a colonialidade continuar existindo. E aí, partindo desse pressuposto, eu entro no Gorender. O Gorender afirma que o sistema territorial no Brasil escravista foi baseado na plantagem na grande propriedade latifundiária. E esse foi um ponto muito específico do Brasil. Então, é muito complicado a gente analisar o Brasil como sendo com a ótica capitalista da modernidade, analisando ele de acordo com os institutos da modernidade. Nos países capitalistas, o aumento da produtividade valorizava as terras, enquanto no Brasil, a desvalorização das terras estava relacionada à decadência do escravismo. Então, é impossível a gente usar os mesmos parâmetros para a Europa e os mesmos parâmetros para a América Latina, e especialmente o Brasil. E aí, quando o Gorender coloca isso, eu entendo que ele se posiciona de forma totalmente decolonial, porque ele, inclusive, fala que o marxismo ele não foi capaz de analisar, ele não é capaz de explicar a função brasileira, o que ocorreu no território brasileiro. Então, basicamente é isso. O Miolo ele propõe a superação de todos os institutos. O marxismo, o cristianismo, o próprio conhecimento ocidentalizado, e que a gente crie nossa própria forma de conhecimento. É basicamente isso, gente. É meio complicado mesmo explicar uma coisa que não tem conceitos. Ok, Lorena, então, obrigado. Então, passaremos agora a palavra para a professora Maria Cristina, né? E terá 5 minutos para fazer suas considerações. Oi, Lorena, meus parabéns, viu? Fiquei muito bem impressionada com os estudos de todas vocês, até agora só foram meninas, e com o desenvolvimento desse trabalho tão bacana. Eu acho que
Vocês fizeram muitas leituras, observo que vocês fizeram um esforço bastante grande para chegar aqui. Eu só queria cumprimentar e dar os parabéns. Eu queria considerar com você uma coisa. Você fala do mapeamento de estudos sobre as teorias decoloniais. Assim, para um plano de trabalho de um aluno de graduação, Lorena, talvez até para uma pessoa em nível de pós-doutorado isso fica difícil, né? Porque são tantos estudos, tantas reflexões. Eu mesmo trabalho com um professor que eu acho que ninguém conhece, porque ele é professor na Martinica e na Guiana, e ele chama Henri Urban, e a gente tem trabalhado junto. Mas ele tem lá a reflexão dele, é muito complicado de a gente fazer um mapeamento das teorias decoloniais. Mas, sobretudo, porque já aparece uma dificuldade aqui. Se eu for pensar nisso, não daria para eu desprezar ou desconsiderar o pensamento vindo da Argélia, porque é muito importante, né? Com Frantz Fanon e etc. Né? O diálogo que o Frantz Fanon trouxe a partir da Argélia para cá. Então, eu acho que o mapeamento, se efetivamente se pretender, que eu acho que... Então, a sugestão que eu teria para você é que você estreitasse isso, se debruçasse sobre alguns autores, não dá para falar, simplificar, assim, eu acho que tem um momento que você fala, o Dussel diz isso, não dá para reduzir o pensamento de alguns autores numa frase, entendeu? E não dá para fazer essa comparação que acaba ficando superficial, né? Não dá para fazer em nível, no seu nível de estudos, e talvez nem no meu, uma classificação dessa natureza com tais autores. Então, a sugestão que eu te faço é que você se dedicasse a fazer uma comparação, se você pretende realmente fazer uma comparação ou identificação de pensamentos, que você estabelecesse limites mais melhor definidos que você pudesse alcançar e verticalizar a leitura e fazer leituras profundas. Só para ler o material de Dussel já é uma vida, Gorender outra. Não sei se, assim, você diz, olha, Gorender é decolonial por isso. Bom, mas aí a gente já vai ter que discutir o conceito de decolonialidade, né? Ou de colonialidade. Será que o Dussel não, o Gorender, nessa perspectiva, né, histórica dele, qual histórica econômica, será que seria? Enfim, essas questões metodológicas que eu acho que seriam importantes para a sua reflexão. Mas é isso, está de parabéns, lindo sua apresentação, mostrou que você tem um conhecimento profundo do assunto e você está de parabéns, seu orientador também. Obrigada, professor Evandro. Obrigado, Maria Cristina. Agora, então, passo a palavra para a professora Liliane, então, que terá 5 minutos também. Liliane, por favor. Não, obrigada. Não, obrigada, professor Evandro. Parabéns também aí a Lorena pelo trabalho, né? E a gente percebe que todos eles, todos os planos, né, estão bem articulados aí para o estudo de uma teoria. Cada aluna, né, traz aí o pensamento de um determinado autor. Então, só parabenizar a Lorena, né? E também as mesmas considerações que eu fiz para as outras, também faço para a Lorena. Essas questões metodológicas, né, elas são muito importantes para o trabalho, essa delimitação também é muito importante, né? Às vezes ela trouxe algumas coisas assim bem de uma forma assim, uma visão bem holística, né? Como, por exemplo, afirmar que, né, qualquer política que se propõe a fazer é realizada, né, ou se apresenta sob a forma sobre a ótica colonial, né? Então, que tipo de recursos, que tipo de instrumentos são utilizados? Mas isso apenas a título mesmo de sugestão. Obrigada, Lorena, parabéns pelo seu trabalho. Eu só volto a repetir sobre o projeto do professor Diego, se a Lorena sabe qual é o projeto. Ok, obrigado.
obrigado, Liliane. Pessoal, a aluna Luana Renata Alves Sena está presente? Não, né? Então, podemos prosseguir, então, né? A próxima, Angélica Ferreira de Freitas, que também, pelo que eu sei, não está presente, né, Angélica? Isabela Clank está presente? Isabela, vamos ver aqui, Isabela, também não se encontra na sala, né? Luana Alves de Oliveira se encontra? Sim, estou aqui. Então, Luana, então, no caso, Luana, você tem, então, 10 minutos, né? A Luana é orientanda do professor André Felipe Soares de Arruda, com o título do trabalho Massacre de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Minas Gerais, as razões da impunidade no caso de Unai. Então, à vontade. Tudo bem, só vou projetar aqui um minutinho. Tá aparecendo? Tá, só um minutinho. E agora? Agora sim. Tá bom, obrigada. Boa tarde. O meu plano de pesquisa, ele integra o plano de trabalho do professor André, que é o meu orientador, que é Massacres no Campo na Nova República, Crime e Impunidade, de 1985 a 2018, e o título do meu trabalho é Massacres de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Minas Gerais, as razões da impunidade no caso de Unai. Uma pequena introdução. Dentro desse marco temporal que foi estabelecido pela pesquisa, que é da Nova República, de 1985 a 2018, no estado de Minas Gerais foram registrados 4 massacres de trabalhadores e trabalhadoras rurais, e um desses massacres é exatamente o objeto dessa pesquisa, que ele tem uma peculiaridade, ele não se trata do massacre de trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas sim de fiscais, auditores do Ministério do Trabalho. Né? Então, esse massacre ele está diretamente ligado à inspeção contra o trabalho escravo em Minas Gerais. E esse caso ele ocorreu no município de Unai, em 28 de janeiro de 2004, e nessa ocasião, 3 auditores fiscais e também um motorista do Ministério do Trabalho, eles foram assassinados enquanto eles faziam uma inspeção contra o trabalho escravo em fazendas da região, né, que são, respectivamente, o Nelson, o Erastótenes, o João Batista e o Ailton, que era o motorista. Na verdade, o objetivo do assassinato era especificamente o Nelson. Porém, como os outros estavam juntos no momento do assassinato, ocorreu essa chacina. O objetivo geral dessa pesquisa era de identificar as possíveis razões para a impunidade de mandantes e de executores do massacre ocorrido no estado de Minas Gerais no ano de 2004, né, especificamente no caso de Unai. E os objetivos específicos eram identificar características do contexto social dos massacres, que eram objetos de estudo, analisar também os procedimentos que foram adotados ou que foram omitidos pelas autoridades do sistema de justiça e compreender os possíveis fatores de impunidade ou não, cumprimento de pena por parte dos mandantes e executores e como se deu esse conflito que resultaram nos massacres que foram analisados.
Como metodologia, adotou-se a modalidade de pesquisa empírica de caráter qualitativo, adotando também o método da etnografia documental e da teoria fundamentada em dados. Então, em síntese, foi a coleta de dados em fonte documental e que incidiu, sobretudo, em reportagens que foram produzidas pela imprensa local e nacional sobre o caso, também em documentos elaborados pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, também teses, dissertações sobre o tema e documentos que foram extraídos de órgãos do sistema de justiça criminal, tais como inquéritos policiais, autos de processos judiciais. E já é importante aqui destacar que essa pesquisa é uma pesquisa que não foi finalizada, justamente porque os documentos, a fonte de pesquisa mais importante para esse plano de trabalho, que era o acesso aos autos de processos judiciais, não foi possível, sobretudo em razão do isolamento social e das outras medidas sanitárias, né, impostas pela pandemia de Covid-19. Sobretudo porque, como se trata de casos um pouco mais antigos, alguns desses autos judiciais, eles ainda são físicos, né, o que demandaria o deslocamento até a comarca de Unai, eventual contato com advogados, pessoas que estiveram diretamente relacionadas ao caso. Mas a partir desses documentos que foram acessados, sobretudo reportagens produzidas pela imprensa local e nacional, foi possível construir uma linha do tempo, também um sociograma tentando identificar as pessoas que foram envolvidas, sobretudo os suspeitos, os mandantes, executores dos crimes, as vítimas e quais as suas relações sociais, econômicas com o local. Bem, como já foi dito que essa pesquisa é uma pesquisa que ela não foi finalizada, os resultados, eles são apenas parciais. Então, os dados que nós obtivemos, em sua maioria, foram aqueles que foram extraídos para a elaboração de uma linha do tempo, do sociograma, também, como foi dito. E, porém, apesar dessa pesquisa não ter sido finalizada, já foi possível observar e extrair que possíveis causas para a identificação de impunidades, nesse caso, estão relacionadas com relações de poder social, políticos e econômicas locais. Um exemplo é essa imagem que está aí, que é do Antério Mânica, que foi um dos condenados como mandantes do crime da família Mânica, está sendo condecorado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, depois que ele foi condenado pelo crime. A família dele era muito poderosa na região de Unai, os irmãos Mânicas eram conhecidos como os reis do feijão, então isso indica que o poder político e econômico que eles tinham influenciou na impunidade nesse caso. Inclusive o Antério, enquanto estava preso, ele foi eleito prefeito de Unai, com 72% dos votos válidos, e posteriormente ele foi reeleito. Também a gente, foi possível identificar, sobretudo a partir dessas reportagens da imprensa local, que havia certa resistência de parte da população, de autoridades e da própria imprensa local em ver os responsáveis pela chacina punidos, né? Sobretudo pela questão econômica. Um dado do Correio Brasiliense da época demonstrava, por exemplo, que 90% da economia da cidade de Unai advinha do agronegócio e, sobretudo, dessa família e de pessoas ligadas a essas famílias e suas empresas, que eram grandes produtoras de feijão, soja e milho na época. Conclusões e considerações finais. Bem, o estudo ele foi apenas parcialmente concluído, em razão da falta de acesso aos processos judiciais. Os objetivos propostos, em razão disso, foram parcialmente alcançados e, devido à complexidade do caso, ele demanda um aprofundamento da pesquisa, em especial a análise dos processos judiciais. Porém, em que pese isso, os dados já obtidos, eles servem como importante direcionamento para pesquisas futuras, uma vez que o presente estudo, ele integra um grupo de pesquisa mais amplo e há a intenção de continuidade. Por fim, dar aqui os agradecimentos ao professor André Felipe Soares de Arruda, que é o meu orientador, também à equipe de pesquisa Massacres no Campo na Nova República, Crime e Impunidade e à Universidade Federal de Jataí. Obrigada.
Ok, obrigado, Luana. Então, agora vou passar a palavra para a professora Maria Cristina, que terá, então, aí 5 minutos para as considerações. À vontade, professora. Muito obrigada, professor Evandro. Parabéns para a Luana, parabéns, professor André Felipe. Eu acho que o trabalho está excepcionalmente bem encaminhado. Eu acho que uma clara escolha metodológica conduz a resultados sempre muito positivos, que poderão ser muito bem aproveitados. Então, eu tenho certeza que o professor André te ajudou muito com isso, porque a eleição metodológica, a coleta de dados e a própria temática vão te ajudar muito com isso. Está de parabéns, sua exposição foi muito clara, a gente percebe que você domina muito o assunto, falou com muita espontaneidade a respeito disso. Foi muito bem, Luana. Eu queria saber, na perspectiva teórica, né, quem seriam aí os autores que vão dar suporte para essa sua análise, que é muito boa. E queria contar um caso muito rapidamente, muito curioso, que eu nunca dou especialização, eu não sou uma professora de especialização, mas nessa época eu fui convidada, eu sou professora de Direito Empresarial também, e eu trabalho com concentração empresarial, grupos de empresas, essas coisas, e estava tendo um curso de especialização para os fiscais do trabalho em Minas Gerais, em Patos de Minas. E eu fui convidada para oferecer uma disciplina nesse curso. E eu trabalhei com os colegas e assim, dessas pessoas que foram mortas. Então, é um fato que marcou muito minha vida e que, coincidentemente, e que eu estou aqui revivendo e que eu acho muito importante que não seja esquecido. Parabéns para o André por resgatar tudo isso, discutir essa memória sempre. Para você também, Luana. Eu acho que os trabalhadores merecem essa discussão, os trabalhadores fiscais que estavam lá, outros sofreram ataques de cães. Assim, foi um período um período terrível, enfim. E uma história muito triste. Então, parabéns por vocês resgatarem isso e trazerem a debate sempre. Essa memória não pode ser esquecida e abandonada. Obrigada, gente. Obrigado, professora Maria Cristina. Então, agora a Liliane tem 5 minutos. À vontade. Obrigada, professor Evandro. Parabéns, Luana, mais uma vez aí, né, demonstrando as suas habilidades e a sua competência no desenvolvimento de trabalhos, e juntamente com o professor André, nesse trabalho, né, lindo também, maravilhoso, trabalho lindo de ouvir a Luana, apesar que ela não está com a câmera aberta, né, Luana? Mas ela é linda demais, parabéns mais uma vez aí a Luana já foi minha orientanda também, já fez alguns trabalhos comigo também, uma excelente aluna, né? Então, parabéns, professor André. Eu tive a oportunidade, né, de ver os planos de trabalho, né? Então, essa proposta não é só na de Unai, né? Tem outras propostas de outras, né? De outros fatos, né? Que aconteceram, infelizmente, né? Então, o professor André tem aí uma série de planos de trabalho por meio do qual ele se propõe a desenvolver esses estudos, né? Então, apesar dos resultados, né, como a Luana deixou bem claro na exposição dela, resultados parciais, né? Acredito que isso aconteceu em virtude da pandemia, né, para poder fazer esse levantamento desses dados, né, análise do processo, né? Acredito que isso deve ter influenciado, né? Então, eu só tenho a parabenizar mesmo a Luana e o professor André pelo desenvolvimento desse trabalho, tá bom? Obrigada. Ok, professora Liliane, obrigado. Vamos passar, então, para o próximo, né? Próximo aluno, que é a Rafaela Mendes Leal. Ela que se encontra aqui, a Rafaela? Não, né? Pela lista dos participantes aqui na sala, não.
Prosseguindo, então, a próxima é a Suziele Bárbara Caetano. Ela está presente? A Suziele? Sim, eu estou presente. Certo. Então vamos partir para a apresentação então da docente Suziele Bárbara Caetano, que é orientada pelo professor André Felipe, né, de Arruda, com o título aí Massacre de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Minas Gerais, as razões da impunidade no caso de Uberlândia. Vocês conseguem ver a minha projeção? Sim. Obrigada. Bom, eu também faço parte do projeto de pesquisa do professor André, que segue a linha dos massacres no campo na Nova República, crime e impunidade de 1985 a 2018. O meu trabalho é o massacre de trabalhadores e trabalhadoras rurais em Minas Gerais, as razões da impunidade no caso de Uberlândia. Bom, o caso de Uberlândia, ele se deu lá em 24 de março de 2012, e segundo a CPT, 3 integrantes do Movimento de Libertação dos Sem Terras, o MLST, foram encontrados mortos com tiros na cabeça na rodovia estadual MG 455, próximo ao distrito de Miraporanga, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Newton Santos Nunes, Valdir Dias Ferreira e Celestina Leonor Salles Nunes. E uma criança também que era neta do Newton e da Celestina, e sobrinho do Valdir, de apenas 5 anos. Eles estavam no carro no qual eles foram mortos e foi encontrado pelos bombeiros em estado de choque. 6 pessoas foram apontadas no inquérito policial, 4 foram condenadas em junho de 2015, a 99 anos de prisão e as outras 2 inocentadas. E foi ali por conta mesmo de uma disputa de terra. O crime ele ocorreu por vingança a Celestina, que ela teria denunciado o tráfico de drogas ali na região que a chacina aconteceu. Bom, eu dividi em sumário, objetivo e metodologias. O objetivo geral da pesquisa era identificar as possíveis razões para a impunidade de mandantes e executores de massacres no campo ocorrido no estado de Minas Gerais no ano de 2012. Os outros objetivos eram identificar as características e o contexto social dos massacres. O objetivo do estudo mesmo é analisar os procedimentos adotados ou omitidos pelas autoridades policiais, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e compreender os possíveis fatores de impunidade e o não cumprimento de pena por parte dos mandantes e ou executores. A metodologia, ela foi utilizada na modalidade de pesquisa empírica, né, de caráter qualitativo, que tinha como a principal fonte dos estudos a base da CPT, além das teses, dissertações e a codificação aberta. Também foram considerados os relatos e as reportagens que foram produzidas na imprensa local e nacional sobre o massacre de Uberlândia. O que acontece? Bem como a Luana disse, a nossa pesquisa ela sofreu aí bastante com a influência da pandemia, porque nós tínhamos que visitar mesmo para ter mais acesso a fazer mesmo uma pesquisa de campo. E, infelizmente, por conta da pandemia, do distanciamento social, nós não podemos fazer isso. Então, nós tivemos, assim, resultados parciais. Fizemos uma linha do tempo, com base em toda a pesquisa que realizamos, né, que foi mais pelas matérias de jornal, sobre os casos, e fazíamos também reuniões, mas nós tiramos que essa pesquisa ela tem uma temática muito relevante, porque é possível perceber que no Brasil houve diversos massacres, como esse, como o de Nair e outros tantos. Então, esses acontecimentos eles foram meio que desprezados, e os procedimentos investigatórios eles aí perduraram durante anos, a maioria deles ainda está ocorrendo, impedindo que os verdadeiros culpados eles fossem identificados, e, além disso, não deixando as famílias dessas pessoas sem respostas. As conclusões, né, que tiramos, que eu já disse, que por conta da pandemia o trabalho ele foi... não podemos dar a continuidade que a gente queria, que o professor André queria, e que todo o grupo, né, da pesquisa realmente esperava.
Mas nós fizemos sempre encontros semanais, às 14 horas, às quartas-feiras, para fazer discussões, as leituras do caderno da CPT e das dissertações e teses. Fizemos também os encontros com as equipes, equipes menores que discutiam os casos. Bom, é isso, eu queria agradecer ao professor André pela oportunidade de fazer pesquisa com ele e também a toda a equipe, né, que é uma equipe muito grande de vários locais aqui do nosso país. Obrigada. Ok, Suziele, obrigado. Então, agora, mais 5 minutos, então, com a professora Maria Cristina, né, nosso trabalhador externo. Então, à vontade. 5 minutos. Opa, muito obrigada. Muito obrigada, queria te cumprimentar, dizer que, Suziele, que seu trabalho, eu acho que é muito bacana, queria dizer também da relevância, né, da utilização desses dados, da CPT e desses debates, né, sobre os massacres. Queria cumprimentar o professor André Felipe, dizer que eu acho que foi uma eleição maravilhosa esse seu projeto de pesquisa, né? E esses estudos, esses planos de trabalho que as alunas estão apresentando aqui. Eu acho que todas as reflexões são muito importantes, elas têm dado aí o contexto dessas relações que acontecem no campo, e isso é muito importante para a gente, né? Então, eu só queria te cumprimentar, Suziele, dizer que está muito bacana a sua pesquisa, eu acho que também para você cuidar também, como eu disse antes, da matriz teórica que vai orientar a reflexão sobre esses dados que você está analisando, né? A gente precisa ter bastante cuidado com isso, fazer uma eleição teórica, ter uma eleição, já que a metodologia de vocês está bastante clara, ter uma eleição teórica, né, para essa análise, que dê conta de explicar tudo isso que aconteceu, porque é um caso bastante ímpar, né? É diferente esse caso porque envolve outra complexidade social, né? É diferente do caso dos fiscais, por exemplo, que tem a complexidade, mas é um pouco mais, está delimitado na área, na reflexão, nas questões aí de poder, de disputa de poder no campo do trabalho. Mas meus parabéns, eu acho que é isso, professor Evandro, muito obrigada. Obrigado, professora Maria Cristina. Então, agora, Liliane, também, à vontade, mais 5 minutos. Bom, obrigada, professor Evandro. Parabéns também à Suzy, né? Linda também de se ver, de se ouvir também o trabalho da Suzy, aí juntamente com o professor André. Fico muito feliz, como eu disse, né, na apresentação da Luana, eu tive o prazer de conhecer esses projetos do professor André, e só tenho aí que parabenizá-lo aí por trazer, né, por resgatar esse processo tão importante, né, de análise, de coleta de dados, né, para poder explicar essas questões da impunidade, né, considerando aí que o espaço, né, agrário brasileiro, essa questão agrária, né, no Brasil, ela é caracterizada, né, se a gente faz toda essa análise, por uma concentração fundiária, né, exploração, expropriação, né, do próprio trabalhador rural. Então, assim, só tenho que parabenizar, né, o trabalho desenvolvido e ver com a Suzy também, né, assim como a Luana, a respeito do referencial, né? Acho que também isso é muito importante para poder subsidiar, até mesmo, né, explicar as causas, né, dessa impunidade. Seria importante, né, você apresentar aí qual que seria esse referencial teórico que possa subsidiar o trabalho, né? Acho que isso é muito importante. Mas eu tenho só que parabenizar mesmo. Deixa eu só tentar. Minha conexão não está muito boa. Quando eu abro a câmera, acho que ela está falhando, né?
Mas, enfim, só parabenizar e agradecer mais uma vez a participação aqui nessa tarde com os trabalhos aí orientados pelo professor André e pelo professor Diego. Obrigada. Legal. Então, dos alunos, das alunas que estavam presentes, né? Essa foi provavelmente a última, mas eu vou fazer uma repescagem, né? Chamar aqui as meninas que faltaram, né? Se elas, porventura, estiverem na sala, né? A Angélica Ferreira, né? A Luana Alves, a Luana Renata Alves, né? Isabela Clank, a Rafaela, nenhuma se encontra, né? Tá, ok, então, pessoal. Então, seguindo o nosso protocolo aqui, então essa foi a última apresentação desta sala, né? Gostaria novamente de agradecer aos presentes, especialmente os avaliadores, né? Que dispuseram do seu tempo, fizeram excelentes, aí bastante considerações aí que contribuíram bastante, né? Que tem ajudado muito, né? Os alunos aqui, a instituição, né? Então, sem mais nada a tratar, então declaro encerrada essa sala, Professor, eu posso te fazer sala. uma pergunta antes de a gente terminar? Sim, fica à vontade. Não, nós recebemos um formulário para fazer as avaliações, né? A gente vai acompanhando e avaliando. Aqueles que não compareceram, a gente não envia o formulário? Como é que proceder? Eu não sei, hein? Eu creio que não. Eu não sei dizer como assim, mas eu creio que não, né? Porque não apareceu. Porque assim, para a gente... qualquer... É um falseamento se eu mandar uma avaliação de uma coisa que eu não vi, né? Que não existiu, né? Que não foi apresentado. Se eu disser é muito ruim, não é muito ruim, não apareceu. Não apareceu, né? É diferente, né? Isso. Ausência, né? Então, pessoal, nada mais a pena tratar. Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês aqui, com temas bastante interessantes aí com os professores. Acho que a gente aprende bastante, né? Estando aqui E é uma área também que eu, na geografia, também tenho trabalhado, né? Com essa questão agrária aí. Então, acho que parabéns aí a todos. Foi um prazer. Então, tudo de bom a todos aí. Valeu. Abraço. Até mais. Beijos a todas, todos tchau, e todos. Obrigada, FJ, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Amei. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.